Bom dia, boa tarde, boa noite. Atendendo aqui ao pedido de um aluno nosso, pediu para a gente dar uma dica sobre redação, né, do Enem se aproxima aí, e aí ele, mande aí um material para a gente dar uma olhada aqui, estudar em grupo aqui sobre uma dica para fazer uma boa redação. E aí eu tenho um material aqui, a gente trabalha com ele há algum tempo, e eu vou então apresentar esse material e na sequência a gente comenta um pouco sobre, na verdade, o que é uma redação nota 1000, como a gente procede, né, para poder fazer uma redação nota 1000. Vamos apresentar aqui nossa tela, vamos aqui no Word, baixar e mostrar esse material para vocês, tá bom? Vamos lá. O material é esse aqui. Dicas para uma boa redação, professor Alves Andrade. Redação dissertativa argumentativa. Quando o Enem solicita, né, ele sempre solicita uma redação dissertativa argumentativa. Tanto que ele nem usa a palavra dissertativa, usa sempre a redação argumentativa. Aquela redação mais enfática em que você vai ter que além de abordar um determinado assunto, encontrar argumentos suficientes para poder convencer o leitor, não para que o leitor acompanhe a sua ideia, mas para que ele perceba que você consegue, de certa forma, atrair a atenção dele para aqueles argumentos, para aquela proposta que você se propõe naquele momento, tá certo? Então, a esse tipo de redação, de produção textual, a gente dá o nome de redação argumentativa. Nós temos aqui algumas definições, né? Dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa é o texto que tem o propósito de informar, ou seja, através da dissertação, são transmitidas informações para o leitor. Essa dissertação também é conhecida como dissertação expositiva, né? Também chama de expositiva, quando você apenas apresenta o problema, sem oferecer uma saída para o problema, sem oferecer uma solução para o problema. Daí a gente chama de dissertação expositiva. A redação argumentativa, esse texto tem o propósito de convencer o leitor, fazendo com que passe a ter a mesma opinião do autor. Com poucas palavras, você pode convencer alguém daquilo que você está expondo, né, está colocando. Né? Tem um textozinho que eu acho interessante, que ele é um pequeno parágrafo, mas ele tem começo, meio e fim, ou seja, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim, o nosso país, o Brasil é um país de terceiro mundo. Se você quiser dizer o contrário, pode dizer, mas isso em nada mudará a realidade do nosso país. Assim também, a flor, a rosa, se você quiser chamá-la por outro nome, mesmo assim ela continuará sendo uma rosa. Em suma, nosso país é o que é. Então, nesse pequeno texto, nesse parágrafo curtinho, a gente percebe que o autor expôs nele a sua introdução, né, o objetivo que ele queria com o texto. Na sequência, ele argumenta já, dá o argumento mais plausível que tem, né, que se você quiser dizer o contrário, pode fazer isso, mas isso em nada mudará a nossa realidade. Então, assim também a flor, a rosa, se você quiser chamá-la por outro nome, mesmo assim ela continuará sendo uma rosa. Em suma, em resumo, nosso país é o que é. Então, esse texto a gente chama de texto argumentativo, porque ele argumenta em função de uma afirmação colocada no início, né? E aqui nós temos a definição da dissertação argumentativa. Esse texto é composto pela junção dos dois tipos apresentados acima, o dissertativo e o argumentativo. Isso significa que um texto que ao mesmo tempo explique um tema, instigue o leitor a seguir a opinião do autor. É considerado, nesse caso, um texto argumentativo ou dissertativo argumentativo, como o Enem quer, né? Como a banca examinadora do Enem quer, certo? Dica importante é essa aqui, ó. Saiba criticar. Criticar é saber discutir sobre o assunto abordado, expor sua opinião de forma sutil e apresentar o seu ponto de vista de forma clara. Não basta apenas indicar quais são os pontos negativos de determinado assunto. Saiba apontar as qualidades também, mas sempre de forma
verdadeira e cautelosa. Veja os seguintes exemplos. Esse exemplo que foi tirado de uma redação, à época, o tema do Enem era aquele sobre beber e dirigir, né? Sobre a questão da lei seca. Né? Então, era o aluno, né, o candidato, fez o seguinte texto. A gente tirou aqui um parágrafo desse texto para a gente analisar. Se o governo fosse mais radical, eu tenho certeza que nada disso, que esse quebra-cabeça que estamos vivenciando hoje, não estaria nesse extremo. Talvez nem existisse. Deveria ser assim. Bebeu, está dirigindo, nem precisa de teste para comprovar. Tira o carro e a carteira. Segue isso rigorosamente e vê se acontece de novo. Ah, matou? Mata o cara. Vê se alguém se arriscaria a matar outra pessoa. Se roubou, corta-lhe a mão ou o braço. Não rouba de novo. Destruiu a cidade, joga a bomba neles, que ninguém se arrisca a destruir de novo. Para que direitos humanos para animais... para que direitos humanos para animais, se quem é humano, na verdade, não tem? Você vê aí que o candidato aqui, ele argumentou, radicalizou, falou um monte de coisa e não conseguiu desenvolver uma linha de raciocínio, né? Pelo menos se pegar tudo que ele disse aí, a gente vai entender que ele quer dizer o quê? Que olho por olho, dente por dente, né? O cara matou, mata, vê se alguém mais quer matar, ou seja, ele radicaliza nas suas colocações, e com certeza essa redação aqui, à época, a gente estava corrigindo as redações do Enem, e essa redação com certeza zerou, né? O cara tirou nota 0 aqui, porque ele contraria a questão dos direitos humanos. E um dos pontos que o Enem coloca lá na proposta de redação é respeito aos direitos humanos. E os direitos humanos não concebem esse tipo de reflexão, né? É muito comum a gente ver também o cara colocar culpa nas autoridades. A culpa é do prefeito, a culpa é do governador, né? E não é bem assim. Quando você for fazer uma análise de problemas sociais, por exemplo, você não pode jogar a culpa no Camilo Santana, no Roberto Cláudio, em A ou B. Você precisa analisar que ali você tem autoridades, né, responsáveis por aquela situação, que com a ajuda da população podem ajudar na consecução daquele problema. Tá? Então, é apontar nomes, o prefeito é um desgraçado, isso não pega bem em uma redação, né? Você precisa ser comedido. É por isso que a gente coloca aqui, nessa dica, que saiba criticar. Criticar é saber discutir sobre o assunto abordado, expor a sua opinião de forma sutil e apresentar o seu ponto de vista de forma clara. Não basta apenas indicar quais são os pontos negativos de determinado assunto. Saiba apontar as qualidades também, mas sempre de forma verdadeira e cautelosa. Né? Então, a gente já viu que esse exemplo aqui não está legal, né? Vamos aqui mais um pouquinho abaixo. O exemplo 2. O álcool, mesmo sendo uma droga lícita, não perde a sua propriedade depressora do sistema nervoso, ocasionando a redução gradativa da capacidade de condução dos impulsos para o restante do corpo, enquanto a bebida estiver circulando no organismo. Dessa forma, os reflexos do indivíduo ficam temporariamente prejudicados e atividades como dirigir tornam-se inviáveis. Muitos acidentes no trânsito, no entanto, ocorrem devido ao fato de motorista estar alcoolizado, podendo causar a morte de até mesmo inocentes. Com o surgimento da lei seca, fatalidades são evitadas e reduz atendimento hospitalares que seriam necessários para os acidentes de trânsito, dando aos médicos outras prioridades. Olha aqui, já tem um texto aqui comedido, né? O indivíduo já trabalha bem essa perspectiva de o álcool prejudicar nos reflexos do indivíduo que vai dirigir, né? Capacidade de condução, os impulsos, né? Tudo isso aí é bem analisado, bem trabalhado e principalmente com muita sabedoria e correção gramatical, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já vê um parágrafo bem diferente do anterior, né? Daquele que a gente acabou de mostrar para os senhores e para as senhoras, tá?
Vamos agora a um exemplo de redação perfeita. O que é a redação perfeita? É a redação conhecida como redação nota 1000, ou apenas uma redação 10. Antes, porém, vejamos a proposta. Quando eu trabalhava no Colégio Militar de Fortaleza, um coronel disse que ele era fã da minha, do modo como eu trabalhava a redação, porque eu trabalhava de forma muito objetiva. A gente pegava uma redação, o que é uma redação nota 10, no caso, à época, a gente preparava os alunos para a Universidade Federal do Ceará. E redação nota 10 é aquela que não tinha erros. Então, a redação não tendo erros, você podia esvaziar o texto, que a redação, com certeza, era uma redação nota 1000. E a gente dava alguns exemplos bem vazios mesmo, né? Bem assim, digamos, sem grandes conteúdos, mas que, como o aluno utilizava frases curtas, evitando, consequentemente, erros no uso de conjunções, né, no erro de virgulação e etc., e ele não cometia erro de regência nem de concordância, então a redação dele era nota 10. Só que com o advento do Enem, essa concepção de redação teve que mudar, né? A redação, ela não basta apenas não ter erro, ela precisa ter uma sequência interessante, uma sequência lógica de raciocínio, deve ter uma boa defesa daquilo que é proposto na introdução, com argumentos, com frases muito bem intercaladas, né? Parágrafos bem bem ligados, né? Bem digamos assim, bem conectados, né? Então, você tem um texto perfeito, você precisa ter esses elementos. E, claro, no final, você precisa apresentar o que a gente chama, no Enem, principalmente, né? Estamos falando aqui de redação para o Enem. Temos que apresentar soluções para os problemas, né? Alternativas para o que vai fazer com que essa redação esteja uma redação, aliás, soluções para aquele problema, como a gente poderia, como a sociedade em conjunto, né, famílias, muitas vezes a igreja, a escola, as autoridades possam solucionar determinados problemas sociais, e um deles, claro, é o problema no caso aqui, desse tema desse ano, da redação desse ano do Enem, o tema era exatamente a questão da lei seca, né? Então, nós temos aqui a proposta, o ano era 2013, né? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas na modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Pronto. Isso aqui é a proposta de redação do Enem. Todos os anos a proposta é exatamente a mesma, não o tema, né? A proposta é a mesma, porque só muda aqui a questão do tema. Na sequência, você vai encontrar textos motivadores, que são aqueles textos que vão despertar você para o tema. É como se você tivesse desligado e esses textos motivadores viessem trazer você para a realidade do tema, para você, utilizando adequadamente o seu conhecimento de mundo, né? Seu conhecimento de mundo, aquilo que você adquiriu enquanto bagagem intelectual durante a sua vida escolar, você possa argumentar, você possa trabalhar em cima desses elementos. Então, esses aí são chamados textos motivadores. Então, primeiro texto, repulsão magnética, ABB e dirigir. Vamos lá. Vamos ler esse texto, né? A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético é um dos conceitos mais populares desse ramo de conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem, em condições normais, como objetos de experimento para confirmar essa resposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado há uma opção para o cliente, dirigir ou chamar um táxi, depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope
Também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante o fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir, virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Se estivesse virada, mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve no exato momento do consumo, né? Então, inteligente aí essa agência, né, de Belo Horizonte que criou essa brincadeira com o motorista, né? Se ele, a bolachinha lá com o imã, estava lá de um lado chamar um táxi ao bebê e o outro dirigia. E quando ele virava, dirigia, que ele tentava colar o copo, havia então a repulsão, já que a lei da física diz que elementos de mesmo sinal, né, se repelem, né? Polos negativos se repelem, polos positivos se repelem e polos opostos se atraem. Isso é coisa da física lá que eu não sei muito para onde é que vai. Mas era mais ou menos assim a proposta dessa agência publicitária lá de Belo Horizonte, tá? Tem outro texto motivador aqui, lei seca em números. Menos 13% atendimento hospitalar, quer dizer, cai 13% de atendimento hospitalar, houve essa queda durante a lei, a partir da lei seca, né? 97% aprovaram o uso dos bafômetros, olha aí, um número alto. Menos 27% vítimas de acidente no Grande Rio, na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, é uma queda bastante acentuada. E menos 6,2% média nacional de redução de vítimas fatais. São os números, então, da lei seca, né? Ou seja, elementos positivos para a lei seca. Infelizmente, no começo dessa lei, a gente lembra que houve sim, um grande momento, as pessoas talvez se conscientizassem, mas depois passaram também a negligenciar e os acidentes continuam aí, principalmente nos fins de semana, feriados, e a gente não sabe onde vai parar. Qual o objetivo da lei seca ao volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito e metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motorista. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu com uma enorme missão, alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica e coube ao governo federal, primeiro passo, desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque, para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos, né? Muito bem. Então, a gente vê aí que a redação, a gente vai ver daqui a pouco, né, que esse texto aqui, ele nos coloca exatamente a necessidade, por que a lei seca existe, para que ela existe, tá? Então, conclusões. A que conclusões chegamos com essa redação? Os períodos são longos ou curtos? Seu vocabulário é erudito ou simples? A candidata faz referência aos textos motivadores ou não? O texto possui originalidade ou é baseado nos textos motivadores? O repertório de conjunções é diversificado ou não? Ela se mostra informada ou não? Então, para a gente poder chegar a uma redação nota 1000, nós vamos ter que trabalhar essas questõezinhas aqui. Por exemplo, o vocabulário não precisa ser erudito, mas ele não pode ser simples demais também. Ele precisa mostrar que o candidato tem um certo domínio do vocabulário, né? A candidata faz referência a textos motivadores, ela fica pregada aos textos motivadores, repetindo os textos motivadores, ou ela mostra que tem o seu acervo próprio de ideias. Então, com certeza, se ela se prender aos textos motivadores, o texto não vai passar, se ela conseguir chegar ao final, não vai passar de 600 pontos, né? Com certeza não. Se ela mostrar
bastante acervo intelectual, bagagem intelectual, bagagem conteudística para fazer a sua redação. Com certeza, a redação dela vai no rumo do nota 1000. O texto precisa ser original, não pode estar baseado nos textos motivadores. O repertório de conjunções, ou seja, as conjunções adversativas, conclusivas, temporais, todas elas, essas conjunções, né, concessivas, elas precisam ser muito bem trabalhadas ao longo do texto, fazendo a perfeita ligação, não só entre as orações, mas também entre os parágrafos, né? Os parágrafos estão bem conectados. E ela, claro, o autor, o candidato que vai fazer a redação do domingo no Enem, precisa se mostrar bastante, né? Precisa se mostrar bastante informado. Você precisa, daí a necessidade da leitura, né? Mas não é leitura só de texto do WhatsApp, texto do Facebook. É leitura, mais leitura, procura, ao longo da semana você tem revistas aí à sua disposição na internet, né? Você é super interessante, tem Isto É, você tem um monte de revistas por aí que você pode pesquisar na própria internet informações boas, informações que não sejam fake news, né, que realmente sejam informações embasadoras, para que você, no final da semana, você possa chegar lá na sua redação com ideias próprias para constituir o texto. E a partir da leitura dos textos motivadores, você se motivar para utilizar as suas ideias. Vamos então ao texto que a gente colocou aqui, o texto nota 1000, que a gente vai fazer uma rápida análise desse texto, porque nosso tempo também não pode ficar muito longo, né? Harmonia progressista. Segundo Thomas Hobbes, é necessário estabelecer um contexto social em que o governo garanta a segurança do povo e iniba um convívio caótico. No entanto, o alcoolismo no Brasil é um dos fatores que impede a harmonia no trânsito e oferece riscos à vida humana. Dessa maneira, a lei seca surgiu como um mecanismo que corrige diversos hábitos incoerentes por parte de motoristas, mas que ainda sofre através, que dificulta a realização de modificação mais profunda, mas que ainda sofre, um pouco complicado aqui, mas que ainda sofre através, ela deve ser, tem uma palavra aqui que ficou impossível de se ler, dificulta a realização de modificação mais profundas. Uma das consequências imediatas dessa iniciativa do poder público é a diminuição dos perigos relacionados à locomoção viária, uma vez que o número de acidentes tende a ser sensivelmente reduzido. Nesse sentido, por estarem sóbrios, indivíduos tornam-se mais conscientes, do que dificulta a perda do controle da direção, que é uma das grandes responsáveis por mortes no trânsito. Dessa forma, a população passa a ter seu direito à vida garantida, defendida pela ONU, respeitado diante da vigência de uma regra que incompatibiliza a associação entre o álcool e dirigir. Apesar disso, a erradicação dos problemas gerados pela embriaguez ainda não foi plenamente alcançada. Isso ocorre, em grande parte, devido a uma resistência de alguns indivíduos que não aceitam as regras estabelecidas. Nesse cenário, o jeitinho brasileiro de beber, de burlar certas normas, somado à fiscalização, muitas vezes precária do poder público, inibe a harmonia social e perpetua uma cultura de impunidade e de desrespeito que perpetua a vigência de acidentes. Pode-se dizer, portanto, que a iniciativa do governo federal produz benefícios incontestáveis, mas que ainda não são plenamente aplicados. Para tanto, é preciso intensificar a divulgação de propagandas midiáticas que demonstram as vantagens da nova lei, além de aumentar a fiscalização em vias públicas por meio da atuação da Polícia Militar, principalmente em regiões de maior fluxo veicular. Tais medidas associadas ao incentivo do uso de
táxis com a redução de custos possibilitados por subsídios governamentais são importantes. Afinal, assim será possível, ao menos, garantir a harmonia defendida por Hobbes diante da ordem e do progresso, tão pouco estampadas em nossa bandeira. Olha que coisa linda essa redação dela, né? No começo, o título da redação, Harmonia Progressista, ela vai citar quem? Thomas Hobbes, né? Citar aí, essa citação, ela já coloca o corretor da redação, aquele que vai corrigir a redação diante de uma candidata, de um candidato que tem um certo conhecimento, né? Que ele vai citar esse grande pensador, e aí ela vai dar sequência à sua redação de forma bem, com as ideias bem concatenadas, bem organizadas, né? E interessante é que ela vai utilizar, entre os parágrafos, sempre você vai perceber que nós temos aqui, ó, do primeiro para o segundo parágrafo, ela finaliza o primeiro parágrafo, ela usa uma consequência, porque ela já falou aqui em cima das consequências, ela vai citar aqui uma consequência. Olha que ela poderia citar várias consequências da lei seca, mas o texto de 30 linhas não comporta tantas ideias, tantas informações. Então, ela vai falar de uma das consequências, já ligando esse parágrafo ao parágrafo anterior. Ao terminar o segundo parágrafo, ela inicia o terceiro com apesar disso, ou seja, apesar daquilo que foi informado acima, e no final ela conclui, pode-se dizer, portanto, aqui a conjunçãozinha aqui, ó, conjunçãozinha conclusiva que indica que ela vai concluir a partir daí o seu texto. Pode-se dizer, portanto, que a iniciativa do governo federal produz benefícios incontestáveis, e o mais aqui, conjunção adversativa, mas que ainda não são plenamente aplicadas. Ponto. Para tanto, ou seja, para isso, né, é preciso intensificar a divulgação de propaganda midiática. Ela está aqui onde já, o último parágrafo, ela já está na intervenção, né, ela já está fazendo a sua defesa daquilo que é necessário. Para tanto, é preciso intensificar a divulgação de propagandas midiáticas que demonstrem as vantagens da nova lei, além de aumentar a fiscalização das polícias por meio da atuação principalmente regiões de maior fluxo veicular. Ela vai dizer que, ponto, tais medidas associadas ao incentivo do uso de táxis, né, com a redução de custos possibilitados por subsídios governamentais, são importantes. Afinal, assim será possível, ao menos, garantir a harmonia defendida por Hobbes diante da ordem do progresso estampada em nossa lei. Olha que coisa interessante, né? Que texto maravilhoso. Então, fica esse texto aí para você ler de novo, mais uma vez, né? E ver aí um exemplo de texto nota 10. Só, mas tem aqui uns rabiscos aqui, umas rasuras, sim, mas o importante é que, quando a gente vai corrigir uma redação, né, enquanto corredor de redação, a gente faz parte de uma, digamos assim, de uma formação, hein? Participa de uma formação, e nessa formação é sempre dito, olha, você tem que ler o texto do cara, não se vire. Lê, mas aqui tem uma rasura, deixa a rasura de lado, a rasura não atrapalha o raciocínio. É comum isso acontecer. Então, você vê como o importante aqui não é a beleza do texto, é a compreensão do texto, a declinação das ideias bem colocadas. E claro, se a gente fosse discutir aqui mais, ia passar muito tempo, a gente ia ver aqui a perfeita concordância verbal, a questão da regência verbal muito bem colocada, além, claro, da correção ortográfica do texto, o que faz com que o texto seja nota 10. Ela perdeu algum ponto aqui? Possivelmente sim, mas na hora de computar fica com a nota 10, porque a gente acaba eliminando aquele erro ou digamos assim, um truncamento de ideias, como é o caso aqui no final do primeiro parágrafo, porque a gente precisa fazer isso exatamente em prol do bom texto que o candidato, né, a candidata fez. Tá? Então fica aqui a dica de uma redação que a gente vai chamar de redação nota 10, né? A gente espera que ter contribuído aí de certa forma para que o seu texto fique chegue domingo lá, você faça um bom texto, mas repitamos, dê uma olhada dê uma olhadazinha lá no seu
como é que a gente diz, uma olhada na internet, né? Pega revista, pega uma revista, jornais, dê uma lida nos jornais da semana, o Jornal Povo, Diário do Nordeste, veja o que é que você pode compilar de ideias aí, sobre alguns temas interessantes que temos aí, a questão da vacinação, né? A questão da Covid, a questão veja a questão da pandemia mesmo, esse ano 2020, faça um estudo sobre isso, ver se você angaria, digamos assim, né? Aumenta o seu acervo intelectual a respeito desses temas, tá ok?